É muito importante você conhecer o autor, conhecer aquela obra, né? Saber a história, o enredo, tudo isso, né? O estilo do autor, tudo isso é extremamente importante, né? Você não vai fazer uma prova, né, sem saber isso. Mas o que eu tenho percebido ao longo dos anos, que no vestibular é muito mais interpretação de texto, né? Questões relacionadas com a linguagem. Dificilmente alguém vai fazer lá uma pergunta, quem é o fulano de tal, né? Quem é o Muindinga, quem é o personagem, coisas assim nesse sentido, né? Coisas muito específicas. Mas a questão do contexto histórico, da questão de alguma ideologia que tem ali, alguma ideia sendo desenvolvida, e é muito interpretação de texto. Então fica a dica, vocês, imagina quantas obras que não tem para ler, né? Quantas coisas, vamos pensar em todos os conteúdos, história, geografia, tantas coisas que vocês precisam estudar, né? Fora as exatas, né? Mas na parte das humanas, quanto conteúdo. Então, a questão da interpretação de texto, isso vocês devem ficar muito atentos. Às vezes, poxa, mas eu não me lembro dessa parte da história, eu não li essa obra direito, eu não sei isso. Mas lê a questão com atenção, vê lá o que está sendo solicitado e pela boa interpretação de texto, você vai faturar muito essa questão. Então, fica uma dica importante para todas as questões que vocês terão ali. Nas dissertativas, depois tem as primeiras, segundas fases, tem a parte dissertativa, nada de ficar enchendo linguiça, ver o que está sendo perguntado, né? Faça algo bastante objetivo. Ele perguntou o que é isso, responde o que é isso, dê exemplo, justifique, compare, siga o que está sendo solicitado ali. Acho que é uma coisa bem importante, vocês estão preocupados aí com um vestibular, né? Que é humanamente impossível. Como é que você vai saber todas essas histórias, vai saber todos esses conteúdos? Tem a parte conteudista? Você tem que saber alguma coisa? Claro que tem, né? Não vai lá, eu sou bom de interpretação, vou chegar e vou faturar tudo. Isso não existe. Mas a parte da interpretação, a gente tem percebido ao longo dos anos que tem sido o foco, né? Normalmente se colocam 2, 3 textos para você ler aqueles textos, comparar os textos. Eu acho isso muito importante, tá? Então aqui eu coloquei algumas coisinhas para vocês. Aí vamos lá precisar do óculos, né? O nome dele é Antônio Emílio Leite Couto. O pai dele, inclusive, era um poeta, né? Um artista nesse sentido. Na cidade de Beira, Moçambique. Essa cidade de Beira, no ano de 2019, se não me engano, houve um grande desastre, de um grande terremoto nessa região, né? A cidade praticamente foi ao chão, grandes destroços, foi bastante complicado. Minha Couto estava aqui no Brasil fazendo o lançamento de um livro, eu participei desse evento, ele estava tremendamente abalado. Então essa cidade de Beira é de onde ele vem, né? Ele é jornalista e biólogo e segue como escritor. Essa questão do fato dele ser biólogo tem um fator importante desse olhar que ele tem pela natureza na obra, né? O carinho pela natureza, a gente nota isso fortemente. O estilo do Mia Couto, né? É um estilo muito envolvente. Você começa a ler Mia Couto, você vai para um outro estágio de relação com a palavra, né? De tão original que é, porque ele faz um trato, aquela prosa poética. Uma prosa poética, você vai lendo, você tem vontade de pegar ali o lápis e grifando, né, as coisas que ele fala, a gente vai ver alguns exemplos, né? E um trabalho muito rico com a oralidade. Mia Couto, durante muito tempo, ele não gostava muito disso, mas hoje ele nem liga mais, essa comparação da sua linguagem com Guimarães Rosa. Né, houve aqui uma das palestras falando sobre Guimarães Rosa, então essa preocupação de tratar cada palavra com todo o carinho, com toda a arte que ela merece. Se a gente for pensar, um pintor, um escultor, acho que um escultor é até melhor, a ideia de um escultor que vai pegar aquele barro e vai pegar o cisel e vai fazer aquela escultura, é um barro e no fim vira uma pessoa, um pássaro, né? O grande artista com a palavra é isso, ele pega aquela palavra e vai manipulando de uma forma, como nós dizemos, né, esteticamente rica, né? E o Mia Couto faz isso muito bem. Outra coisa importante que a gente vai ver, né, durante muito tempo, Mia Couto escreve já há bastante tempo, vários romances, contos, ele vai trabalhar muito com neologismos. O que é neologismo? Ele inventa palavras. Vocês vão ver que essa é uma característica que inclusive o Guimarães Rosa fazia também, né? Inventar palavras, criar palavras com novos sentidos. Como é que você faz para entender na hora que você está lendo, né? O cara inventou uma palavra ali, eu nunca vi isso.
pelo contexto. Você vai lendo, você vai conseguindo entender. A gente vai ver também exemplos disso. E fatos insólitos. O que é um insólito? São aquelas coisas que não são sólidas, são aquelas coisas que estão fora da realidade. Então, esse mundo sobrenatural, fantasmagórico, fantástico, mágico, isso aparece fortemente na sua obra, né? Principalmente nas primeiras obras. Então, o fantástico e o real vão se entrelaçando. Muito importante. Numa segunda fase, vamos dizer assim, eu que estou colocando essas, né, não é didático e não é didaticamente comprovado, mas é uma observação que eu tenho feito, a partir de um certo momento, Mia Couto vai começar a trabalhar com os romances históricos, isso 2017, 2018 para cá, com essas duas obras, As Areias do Imperador, que é uma trilogia, e depois com O Mapeador de Ausências, que é um dos últimos livros dele, muito bom esse livro também. O que ele faz? As questões do mágico, do fantástico estão lá, elas não somem, mas ele vai partir por uma pegada mais histórica, uma questão mais histórica, um relato mais histórico com pesquisa. Imagina, esses que são 3 volumes, que é As Areias do Imperador, tem muita pesquisa ali que ele fez para escrever isso. É algo que ele não costumava fazer, tá? E se deu muito bem, faz muito bem. Olha aqui, gente, onde é que fica Moçambique, né? Para vocês terem uma ideia, e a gente até chama que a ilha de Moçambique, porque esse pedaço aqui, né, faz parte, ali a gente tem essa relação, mas a gente tem uma ideia que o Brasil, Moçambique, onde fica, e tem características muito próprias, né, que é ser cercado por esse Oceano Índico, né, uma parte do Oceano Índico que a gente não conhece muito. Então fica na África, né, está ali, é um dos países que falam língua portuguesa como língua oficial, isso é importante, assim como Angola, Cabo Verde, né, Portugal e Brasil são a língua portuguesa e a língua materna. A gente já nasce falando português, né? Desde pequenininho tudo, né? Portugal também é assim. Nesses países africanos que têm a língua portuguesa como oficial, não é a língua materna. Eles têm outras línguas lá. Isso que é importante, tá? Um pouquinho de história, né? Eu acho que antes a gente já vai falar do livro, calma lá, né? Só para contextualizar. Perguntei se vocês já tinham lido Mia Couto, não sei o quanto que vocês sabem de África ou não, mas essa obra, Terra Sonâmbula, ela tem tudo a ver com um contexto histórico importante, um contexto de guerra. Se a gente não falar um pouco disso, a gente não vai entender, tá? Então, a maioria da população lá de Moçambique é descendente dos grupos bantus, né? Para a gente poder entender de onde vem esse pessoal. E os portugueses chegaram lá em 1498. Quando eles chegaram, os nativos ficaram felizes. Poxa, que bacana, que gente legal, tal, né? Receberam, né? Super felizes. De repente, eles perceberam, poxa, eles vieram explorar a gente, tem alguma coisa errada. E desde então começou um processo de resistência que durou muito e muito tempo, tá? E aqui das línguas, há mais de 20 línguas reconhecidas, né? Mas acho que tem mais de 43 línguas, sendo que a maioria é do grupo Banto, né? Que foram os Bantos lá. Olha o nome das línguas, né? O Emakua, que é Makua, Xalanga, Cibalque, Sinhugue, Sena, Lon e por aí vai. Os nomes bem complicados de falar. Segundo a ONU, 17% dos moçambicanos falam português como primeira língua, apenas 17%. Então você tem um país, imagina a gente falando tudo quanto é tipo de língua diferente. Né? E não são dialetos, são línguas mesmo. Algumas são escritas, outras são apenas faladas. Imagine isso até para você criar uma identidade desse povo. Essas pessoas, elas consideram muito mais importante a sua família, de onde elas vieram, os seus ancestrais, os seus avós, né? E durante muito tempo, o que é ser moçambicano? A dificuldade de entender o que é ser moçambicano. Muitas guerras, conflitos internos e externos. Então, tudo bem, tem essa história no século XIX. E ali, os moçambicanos sendo colonizados pelos portugueses, período colonial. Como é que foi esse período colonial? Foi tranquilo? Não. Principalmente a partir dos anos 60. De 65 até 1975, 10 anos, uma guerra que se chamou Guerra Colonial, que aconteceu não só em Moçambique, como em Angola também. Os revoltosos ali, né? Interessante, como eu falei, né? Eles falam línguas diferentes, eles têm costumes diferentes.
E eles precisam se juntar para lutar contra o poder português, né? E foi uma luta de sangue mesmo, muito tempo. Portugal investiu muito nisso, mandava os jovenzinhos portugueses lá para a África, para Angola, Moçambique lutar. Os meninos chegavam, mal pisavam, já ficavam com dor de barriga, já ficavam doentes, tinham tudo, né? Não conseguiam nem uns nem conseguiam nem chegar à luta, né? Por conta das doenças. Mas foi um período bastante sangrento ali, a guerra colonial. Quando a gente estuda a história de Portugal, Angola, Moçambique, a gente fica sabendo disso. E aí, em 75, foi proclamada a independência. Tem aqui até uma foto que eu peguei para vocês aqui, da independência, com a bandeira da Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique. Ela seguia ideais comunistas, ela tinha uma postura nesse sentido, mas o que acontece? Quando foi declarada a independência, em 75, um monte de portugueses foram embora. Muita gente, mas eram 200 mil portugueses, ficaram acho que 30 mil, foram embora. E quem não foi, eles levaram dinheiro, eles levaram a questão as pessoas relacionadas à ciência, cultura, médicos, as plantações, queimaram plantações, eu não vou deixar nada aqui para esse povo. Então, destruíram o que puderam, né? E foram embora. E alguns voltaram para Portugal, ou foram para a África do Sul, né? Fizeram toda uma migração ali. O que acontece? Você tem um país que está começando de uma extremamente frágil. Porque nem todo mundo concordava com o que a Frelimo pensava, havia línguas diferentes, costumes diferentes. Eu não sei nem o que é ser moçambicano, né? Eu sei muitos, o português me trata bem, o português me trata mal. Como é que é isso? Como é que está acontecendo essa situação? Então, a independência não trouxe as melhores que se pensava que existiria, né? É um Estado fraco, uma instituição fraca, que está sempre propensa a golpes. Isso é muito importante a gente pensar. E foi o que aconteceu. Pós a independência, Estado fraco, imigração dos portugueses, evasão de capital, sem dinheiro, sem nada, né? E aí, Moçambique também se tornou um ponto de guerrilheiros. Vou mostrar aqui para vocês no mapa, a gente vai ver aqui, deixa eu voltar depois aqui, ó. Aqui você tem Moçambique, né? O que você tem aqui do lado? África do Sul e Zimbábue. Zimbábue é a antiga Rodésia, né? Ali a Zambésia, tudo pessoal briguento, com guerra aqui, e com quem que comandava aqui? Eram os brancos, né? São a supremacia branca comandando a maioria negra de pessoas, mas os brancos no poder, apartheid, né? Já ouviram falar disso na África do Sul, e na Rodésia também tem isso. Então começa a ter uma briga ali, bastante, né? Moçambique tornou-se base para os guerrilheiros do movimento que combatia o regime branco na Rodésia, que era o ZANU, Rodésia hoje se chama Zimbábue, e também o apoio contra o regime branco na África do Sul, né? E essa brigaiada danada. Aí tem os dissidentes ali do grupo do Frelimo, né? Que vão se juntar aos brancos que não estão interessados nessa libertação ali, né? E vai criar um outro partido, né? Não era partido, depois virou partido. Resistência Nacional Moçambicana, RENAMO. Que aí você tem, né? Ela era patrocinada pela Rodésia, depois pela África do Sul e pelo próprio Estados Unidos, e seguia uma linha mais de direita. Você tem um povo, a gente pensar na cultura africana, que para eles as questões do espírito, as questões metafísicas, elas são extremamente importantes. Então você não tem só o corpo ferido, você tem a alma ferida, você tem toda a sua espiritualidade ferida. E como é que isso vai ser resolvido? Outro dia eu tinha uma palestra com um antropólogo e ele estava contando, ele foi lá para Moçambique e ele falou, olha, tem coisas que eu não posso contar, porque eu fui em rituais, participei de rituais e tudo. Mas o povo acredita fielmente que a terra está amaldiçoada, porque muitos morreram e não foram enterrados. Então eles nunca vão ter paz, né? Isso você fala, Lígia, mas isso é gente simples, que... Não, pessoas intelectuais, quase todos acreditam muito nisso, que há uma grande maldição ali, que tem um problema que nunca vai ser resolvido por conta desses mortos, dos ritos que não foram cumpridos e de coisas muito assim. Então, quando a gente conversa, isso eu sempre explico para os meus alunos, quando você vai conversar com um africano, eles têm essas questões religiosas muito fortes dentro deles. Né? A gente pode estranhar, falar, isso é coisa de crendice. Não pensem assim quando você conversar com um africano. Às vezes ele pode falar, eu
Ele teve um sonho de uma coisa ruim que vai acontecer, e ele vai falar assim para você, olha, a gente combinou de sair, mas eu não vou sair hoje não, porque eu tive um sonho, eu não vou. Você fala, meu, você teve um sonho, sonho é sonho. Não, é verdade, eu não vou, porque alguma coisa ruim vai acontecer comigo, eu não vou, esse sonho é importante. Então, para eles isso pode ser desde uma pessoa mais simples, um agricultor, um homem, um camponês, até um professor universitário, né? Uma vez nós teve uma palestra, um cineasta moçambicano, ele estava lá na palestra contando que ele estava gravando o seu filme, mas de repente ele teve ali uma intuição que aquilo não ia dar certo, ele parou de filmar. Aí teve um rapaz lá no fundo que deu risada, começou a rir. Pô, cara, que ridículo, né? Essas coisas de crendice. Ele ficou, aí todo mundo ficou meio assim, assustado. Não, aquilo é uma verdade, é algo super importante. Porque o Mia Couto, palestras que eu já assisti com ele fala, nós somos um povo muito diferente, né? Às vezes as pessoas não entendem. A gente usa o notebook, a gente usa a internet, e à noite a gente vai lá no nosso cantinho e faz a nossa oração para o nosso Deus, para o nosso antepassado, né? Eles acreditam muito nos seus antepassados, nos seus avós, bisavós, né? Então tem essa parte religiosa muito forte e a gente precisa respeitar quando eles falam isso com a gente, né? E aí, conforme a gente vai tendo contato, a gente vai percebendo. Tem um outro escritor, o Pepe Tela, que uma vez ele estava escrevendo um livro e o livro não ia, as coisas começaram a acontecer, caiu o gesso na cabeça dele, na casa, começaram a quebrar coisas, aconteceram coisas, e ele percebeu que ele tinha que fazer um ritual para que o livro fosse para frente. Ele não foi fazer o ritual na floresta, ele fez o ritual no livro, ele fez a personagem do livro passar por um ritual. Depois que a personagem passou pelo ritual, ele conseguiu escrever livremente. A gente vai pensar, poxa, mas eu não acredito nisso. Eles acreditam, né? Então, é essa questão que a gente tem que estar pensando nessa cultura. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque isso tem muito a ver com esse aspecto mágico, fantástico que tem na obra do Mia Couto e tem no Terra Sonâmbula, né? Às vezes o Mia Couto falava, vocês podem achar que isso é fantástico, que isso para nós isso é normal, faz parte. Os seus sonhos, a questão desse mundo metafísico, mundo que não está aqui, para nós isso é muito real. E ali na obra aparece. Quando foi que o Mia Couto lançou esse livro? Justamente em 92, que foi o período da paz, né? Que, entre aspas, fizeram as pazes, voltou tudo, né? Mas, como eu disse, é um país que continua com problemas sérios de miséria, de corrupção, violência, brigas entre as diferentes etnias, né? Parece que nunca tem paz. Aí volta e me vem um terremoto e sempre coisas acontecendo, tá? Bem, Terra Sonâmbula, vamos lá, eu gosto dessa ilustração, achei bonita. Esse aqui seria um dos personagens, que é o velho Tuair. Vocês vão ver o nome aqui depois, os nomes são... É bacana você pegar um livro que tem um bom vocabulário também para você ver as palavras, o que elas significam, né? E esse é o menino, o Muindinga. Essa é uma representação, né? Mia Couto não fez desenhos, essa é uma representação sobre a obra. Então, você tem lá o mundo real e o mundo do sonho, o fantástico se misturam. E do que fala essa obra? De ruínas, escombros materiais e espirituais, tá? Um país devastado. O livro começa com algumas epígrafes, né? Se dizia naquela terra... Então você tem aqui uma crença dos habitantes de Mati-Mati. Mati-Mati é uma cidade, uma região ali de Moçambique. Se dizia naquela terra que era sonâmbula, porque enquanto os homens dormiam, a terra se movia espaços e tempos afora. Quando despertavam, os habitantes olhavam o novo rosto da paisagem e sabiam que naquela noite eles tinham sido visitados pela fantasia do sonho. A terra vai se movimentando. Poxa, eu dormi, essa cadeira está aqui. Aí eu acordo, ela não está mais. Né? O mundo vai se transformando. A gente pensar o porquê desse título, né? Terra sonâmbula. Pessoas são sonâmbulas, pessoas andam, né? Dormindo. Essa mistura do sonho, você não sabe se você está acordado, se você está dormindo. A terra é sonâmbula, as pessoas são sonâmbulas. O Tuaí, que é um dos personagens, que é o velhinho, né? Ele diz assim, o que faz andar a estrada é o sonho. Enquanto a gente sonhar, a estrada permanecerá viva. É para isso que servem os caminhos, para nos fazerem parentes do futuro. E segundo Platão, há 3 espécies de homens, os vivos, os mortos e os que andam no mar.
Por que o mar? Porque o mar é extremamente significativo para o personagem Kinzo, né? Ele quer ir para o mar, ele quer sair dali de Moçambique, o pai dele também morre e vai para o mar, a importância do mar nessa narrativa também. Pontos importantes. Crítica social, A Guerra e Suas Marcas, então é uma obra que traz essa crítica social. A linguagem poética, metafórica e simbólica, eu acho que pode ser cair uma pergunta sobre isso, né? A linguagem que o Miyakoto utiliza, isso é muito bom. Elementos fantásticos e fantasmagóricos, então parece uma coisa super real, de repente vem, o pai morreu, o pai aparece, eles começam a conversar, você fala, nossa, mas espera aí, o que está acontecendo? O irmão que vai para o galinheiro e vira uma galinha mesmo, porque o irmão acaba virando uma galinha, são coisas que você fala, nossa, né? Ele encontra uma mulher num barco fantasma, a mulher está viva, está morta, ela existe ou ela não existe? A gente fica sempre nesse meio, né? O que é verdade, o que é mentira ali. Diferentes grupos sociais são representados nessa obra. Não falei do Oceano Índico, tem muitos indianos ali. Então tem o indiano, tem pessoas das aldeias, tem os colonos, tem os soldados, tem os guerrilheiros, tem os políticos. Várias pessoas da sociedade são representadas, né? E a gente vai encontrar muitas questões da própria tradição africana que a gente às vezes não conhece. Por exemplo, as questões dos gêmeos. Os gêmeos, tem uma personagem, a Farida, que ela tem que sair da sua aldeia porque o gêmeo é considerado um ser maldito. Quando nascem dois gêmeos, é uma maldição, né? Em algumas, né, delas, porque como eu falei, são tantos, a gente fala os bantus, e são tantas línguas e tantas tradições, nem todas serão assim, né? A relação com o mar, a importância do mar, a relação dele com o pai, as travessias que se fazem, a própria estrada, essa estrada que não leva a lugar nenhum, ela vai e volta. O que é estrada? Né? Seria a estrada da vida? Seria a estrada do mundo real para o mundo ficcional, para o mundo do sonho, o mundo da imaginação? São pontos importantes, a gente vai ver isso aí, tá? Aí eu trouxe duas cenas do filme para vocês. Então, importante, você tem duas narrativas que se entrelaçam. Cada capítulo, ele tem um caderno, né? Então você tem ali, e tem uma narrativa em terceira pessoa. Então, terceira pessoa, o Mundinga, que é o menininho, e o Tuair. Eles vivem as consequências da guerra, eles vão chegar perto desse ônibus e a narrativa deles praticamente é ali. Eles ficam nesse ônibus, eles vão em volta, eles tentam sair, voltam sempre para o mesmo lugar, não conseguem sair, ficam sempre ali em torno desse lugar. Então, isso é contado em quê? Em terceira pessoa, tem um narrador contando a história desses personagens pra gente. E tem uma outra narrativa, que é em primeira pessoa, que é o Kinzo, né? É um rapaz extremamente sonhador e ele escreve os seus diários. Ele vai escrevendo seus cadernos, seus diários. Lembra aquela mala? Tá lá naquela mala e esse senhorzinho e esse menino encontram esse caderno e começam a ler. Então, como é que a gente sabe? Então, você tem lá a narrativa em terceira pessoa e no mesmo capítulo um caderno. Primeiro caderno, segundo caderno, os cadernos. E a gente vai conhecendo tanto a história do Kinzo, ele contando sua história, quanto o dos dois ali, que é o narrador em terceira pessoa. Tudo bem? Vocês entenderam isso? Essas duas histórias que vão se entrelaçando? Então você tem... Isso é uma coisa muito interessante, porque as histórias, né? O que tem a ver esse velho, esse menino com esse rapaz, né? Qual a importância dessa história desse rapaz para esses meninos? Só o final da narrativa que a gente vai saber. Isso é importante, não é aleatório. Olha, na história daquela em terceira pessoa, você tem o Tuair e o Mundinga. O Tuair, o Mundinga chama ele de tio. Aí ele fala, eu não sou seu tio, coisa nenhuma. E a gente vai descobrir depois que o Mundinga estava praticamente morrendo, ele estava num campo de refugiados, né? Então você imagina aquela guerra, campo de refugiados, a gente já viu isso em filmes, né, em vários lugares. E o velho acaba, o menino está quase morrendo, ele salva ali o menino, cuida do menino, e os dois fogem do campo de refugiados e estão tentando encontrar um lugar para onde eles vão e tudo. Ele não é tio do menino, a gente não sabe o que ele é do menino, né? Mas ele é um homem que cuida do menino. E uma coisa que os ajuda a sobreviver são os cadernos do Kinzo. Eles vão lendo aquele caderno, aquelas histórias vão alimentando o seu espírito, né? Essa relação da leitura e a escrita extremamente importante. E eles praticamente, né, não encontram ninguém. Eles encontram esse tal de Sinqueleto, que é um homem muito louco, que queria matá-los, né, uma personagem assim, totalmente folclórica. Umas idosas,
umas senhoras muito assim, que acham que quando elas veem o menino, eles acham que ele é uma coisa, nossa, veio dos céus, querem arrancar a roupa dele, querem mexer com o menino, é uma parte também bastante, fica até engraçado. E o Nhamataka, que é um fazedor de águas, ele aparece de um buraco e ele fala que ele quer, que ele vai chegando do outro lado do mundo, que ele está buscando água, que ele descobre as águas, e você vê que ou ele está louco, né, ou ele realmente é um ser mágico. Né? Essas três, eles encontram essas personagens. O Kinzo não. O Kinzo fala de muita gente. Fala da mãe dele, ele não dá nome. Do Junito, que é o 25 de junho, que é o irmão dele. O Taimo, que é o pai. O pai é muito louco. O pai bebe direto, né? Vive e tem sempre visões, né? Acaba tendo muitas visões. Mundo real e mundo metafísico. Na Terra Sonâmbula, o que acontece? O mágico, o transcendental, o fantástico também está quebrado. Também está fraturado, não ajuda ninguém. Então, na narrativa, você tem então esse mundo real, esse mundo irreal, mundo da fantasia. Todos estão fraturados, todos estão em ruínas, todos estão machucados. Os dois mundos. Olha lá que eu falei da linguagem simbólica, da linguagem extremamente metafórica, né? Isso são coisas que podem cair na prova para vocês. Ó. A guerra tinha morto a estrada. Há uma personificação aí, né? Tem as figuras de linguagem. A guerra tinha morto a estrada. A paisagem se mestiçara de tristezas nunca vistas em cores que se pegavam à boca, né? Você tem aí dando vida, né? A algo que não tem vida, a guerra, né? A personificação. A guerra matou a estrada, uma estrada morta, por onde essas pessoas ficam andando ali sonâmbulas, né? O mestiço, a gente usa o mestiço quando você tem um negro e um branco, mas ele está usando ali das cores sujas dessa mestiçagem, uma terra devastada, tudo queimado, sem plantas, né? Aquela secura, e tudo isso se pegava, olha só, essa mistura do visual com todos os sentidos, ó, os embodeiros, pelas bermas são as estradas, os cantos da estrada, acostamento, digamos, apodrecem carros incendiados, restos de pilhagens. Então, na guerra, quem foi que queimou tudo? Você não dá nem para saber. Chegam lá, queima uma coisa do outro vem, queima, destrói uma aldeia. O Kinzo conta pra gente como a aldeia dele foi destruída. E ele ainda tinha uma pessoa que tinha condições de vida, não era rico, mas tinha condições de vida. E perderam tudo, né? Tudo queimado, tudo. Olha esse pedacinho, quando ele fala, um velho e um miúdo vão seguindo pela estrada, andam bambolentos. Olha aqui que eu falei para vocês o exemplo da criação das palavras, quando ele tem aqui essas novas palavras sendo criadas. Bambo e lento. Eles andavam bambos e lentos, né? E aí ele cria um neologismo. Essa palavra não existe. É um neologismo, ela foi criada, mas a gente consegue entender. Bambos e lentos, e ele cria uma palavra só. Nós vamos encontrar vários exemplos disso, tá? Uma coisa que eu adoro nesse livro, né? Eu sempre falo, é essa relação como o rapazinho, o Kinzo, ele precisa escrever para viver. Ele não aguenta mais. Então, um refúgio que ele encontrou, uma forma de tentar sobreviver tudo aquilo é por meio da escrita. Ele vai escrevendo ali naqueles cadernos os seus sonhos, os seus desejos, suas esperanças, as suas angústias, né? E o velho e o menino vivem daquela escrita, a leitura. O velho não sabe ler, o menino fica lendo para ele. Até o velho depois fala assim, você não está inventando essas histórias não, que você está me contando? Não, eu estou lendo aqui, eu estou contando essa história para você. E o velho não quero saber. Aí daqui a pouco ele fala, ai menino, conta pra mim essa história, vai, como é que é mesmo? O que aconteceu? Então eles não têm o que comer, eles estão fugindo ali do campo de refugiados, eles estão numa situação bastante difícil e a leitura os alimenta, né? A leitura também os alimenta, os conforta. É como se o Miyakoto falasse assim, a terra está devastada, a guerra acabou com a gente, né? Essa ruptura. O nosso metafísico, o nosso espírito, a nossa religiosidade, o nosso transcendental está totalmente rompido, né? E a escrita é um caminho, a literatura como uma forma de reconstruir, de resgatar, de tentar curar um pouco essas feridas, né? Cura, tudo não cura, mas é uma forma que ele mesmo, como autor, encontrou para poder sobreviver a tudo isso, né? Sobreviver e colocar, né? E a gente que não viveu isso,
lendo Mia Couto, a gente vai experienciar, passar por essa experiência, né? Traumática, dolorida. Mas para que, Lígia, né? Eu quero ser feliz, não quero ver sofrimento. Mas ela é importante porque nos amadurece, nos faz entender, colocar no lugar do outro. Isso é extremamente importante, né? Uma das funções da literatura que nos faz sonhar, viver outras experiências, ter essa empatia, se colocar no lugar do outro, entender que a guerra é horrível mesmo, né? Se colocar como pessoas contrárias à guerra. E essa valorização do outro, de pessoas e pensar nessa situação nas guerras em África, que até hoje existem, né? Eu acho que essa função da leitura e da escrita e da função da literatura como uma forma de reconstrução, de juntar caquinhos, né? De tentar de uma certa forma sobreviver, né? Eu acho extremamente importante. Acho que na obra isso fica muito forte. Os cadernos de Kinzo se tinham tornado o único acontecer naquele abrigo. Procurar lenha, cozinhar, as reservas da mala, aquela mala que eles encontraram, carregar água, em tudo o rapaz se apressava. Os escritos de Kinzo lhe começaram a ocupar a fantasia. O velho pede que o miúdo dê voz aos cadernos, dividissem aquele encanto como sempre repartiram a comida. Ainda bem você sabe ler, comenta o velho. Não fossem as leituras, eles estariam condenados à solidão. Seus devaneios caminhavam agora pelas letrinhas daqueles escritos. E o velho fala, me lê, miúdo, vai lendo enquanto eu faço um serviço. Então, o velho que no primeiro momento fica meio cismado com tudo aquilo, né, vai pedindo aquilo. As páginas da Terra, né? Lá quase no fim do livro, não vou contar o final, se vocês quiserem eu até posso contar o final para vocês, mas lá no final do livro o menino já está cansado, né? O Kinzo já andou bastante, aconteceu muita coisa com ele, e ele fala, não quero lembrar nada, nem Farida, nem Carolinda, que são as mulheres que ele encontrou, nem Quintino, que é um rapaz que era uma espécie de um guia ali, levando ele para os lugares, nem ninguém. O que queria mesmo era ir mar adentro, como asma, empurrando num barquinho sem destino. Eu vou explicar já quem é. Ou fazer como minha mãe me ensinou, ser a mais delicada sombra. É isso que desejo, me apagar, perder voz, desistir. Desexistir, né? Não é desistir, é desexistir. Ainda bem que escrevi passo por passo esta minha viagem. Assim escritas, essas lembranças ficam presas no papel, bem longe de mim. Este é o último caderno. Depois arrumo tudo na mala que me deu Surendra, que é o indiano. No final, Surendra é o único de quem eu aceito companhia. O indiano mais sua nação sonhada. O oceano sem nenhum fim. Porque o Surendra uma hora fala para ele, olha, o meu mundo não é aqui, o meu mundo é o mar, o meu mundo é o oceano, a importância do oceano. Eu quero ser como ele. Por isso que lá no começo fala do Platão, né? Tem o homem vivo, o homem morto e o homem do mar. Eu quero ser o homem do mar. O mar vai ser o meu refúgio, é para lá que eu vou. Essa asma, parece asma, né? Uma pessoa de asma, mas é o nome, é a esposa do Surendra, que ela é encontrada morta, ela vem morta, encontra uma mulher, vai lá, aqueles cabelos todos cheios de folhas, né, e tudo, e ele fala, né, era ir ao mar adentro, empurrando num barquinho sem destino. Ela foge, mas ela acaba se afogando, né, ele coloca isso. Depois começou, isso é importante, né, ele está lendo ali um discurso, né? Alguém fala, depois começou o discurso desfiando palavras lentas, resgatando a voz do encontro ao vento. Chorais pelos dias de hoje? Pois saibam que os dias que virão serão ainda piores. Foi por isso que fizeram esta guerra, para envenenar o ventre do tempo, para que o presente parisse monstros no lugar da esperança. Não mais procureis vossos familiares que saíram para outras terras em busca de paz. Mesmo que os reencontreis, eles não vos reconhecerão. Vós vos convertesteis em bichos, sem família, sem nação, porque esta guerra não foi feita para vos tirar do país, mas para tirar o país de vós. Agora a arma é a vossa única alma. Roubaram-vos tanto que nem sequer os sonhos são vossos. Nada de vossa terra vos pertence, e até o céu, o mar serão propriedade de estranhos. Será 1000 vezes pior que o passado, pois não vereis o rosto dos novos donos, e esses patrões se servirão de vossos irmãos para vos dar castigo. Ao invés de combaterem os inimigos, os melhores guerreiros afiarão as lanças nos ventres das suas próprias mulheres.
tá? Tem um personagem que vem lá, faz um discurso, inclusive tem um horrível, ele fala, não, esses meninos todos aí não tem que dar nem lápis para eles escreverem, nem nada, tem que dar uma arma que assim eles vão ser felizes, né? Já eu perdera contas às madrugadas, a vila se deitava no abraço da água, parecia que estava ali mesmo, antes de haver mar. O que testemunhei naquela povoação foram coisas sem hábito neste mundo. Gentes imensas se concentravam na praia como se fossem destroços trazidos pelas ondas. A verdade era outra, tinham vindo do interior, das terras onde os matadores tinham proclamado seu reino. Eles entravam nas aldeias, invadiam, matavam as pessoas e as pessoas fugiam para alguns lugares, vamos para lá, para aquela praia, para aquele lugar. Consoante pobres gentes fugiam também, os bandidos vinham em seu rastro, como hienas perseguindo agonizantes gazelas. E agora aqueles deslocados se campeavam por ali, sem terra, para produzirem a mínima comida. Deviam viver há vários dias, presenciadas as trouxas fogueiras espalhadas em múltiplas desordens. Mal me viram desembarcar, vários homens me cercaram. Queriam saber quem eu era, de onde vinha. Me expliquei, então eles me advertiram. É melhor você desaparecer daqui, né? Então, não tinha fuga. Imagina, você não tem para onde ir, né? Essas pessoas estão fugindo e onde elas chegam não tem. E aí ele contando como ele encontrou a Farida, né? Ele vai, sobe no navio e aí ele encontra, né? De repente, a âncora tombou, página 66 nessa minha edição. De repente, a âncora tombou em enorme estrondo. Por momento me pareceu que em seu lugar jazia estendido um corpo humano. Pé pós pé me afastei. Fosse coisa urgente, aquilo era assunto da minha incompetência. Me apressei a chamar o anão para sairmos daquele barco enfeitiçado. Foi então que encontrei a mulher. No princípio, era só um vulto no meio das cordas. Seria mais um fantasma? Depois seu rosto apareceu mais claro, estremeci, me cheguei mais, espreitando na penumbra. A lua me ajudava, enxotando as brumas. Não tenha medo, lhe disse. Suas roupas molhadas ofegavam de encontro à pele. As roupas ofegavam, né? A beleza daquela mulher era de fazer fugir o nome das coisas. Olhando seu corpo, se acreditava que nunca nele a velhice haveria de morar. Corpo sedento, olhos sedentários. Sua voz saía sem vestes, nua, como se dispensasse palavras. Me chamo Farida, disse. Eu sentei junto. Ela ficou um tempo calada, olhando a noite e se molhando no mar. Depois me ordenou, vai-te embora deste barco. Eu não me mexi. Fiquei esperando nem sei o quê. Era como se aquele navio, de repente, se tivesse tornado num lugar muito antigo, a lembrança de uma casa onde me apetecia nascer. A mulher começou então a estremecer, parecia sofrer de todos os frios e arrepios. Ela estava toda molhada, né? Os olhos perderam o centro, as mãos procuraram gestos longe do corpo, tombou no chão, se enrodilhando nas cordas. Estava tendo, né, um delírio. Parecia que seres invisíveis lhe amarravam e ela resistia com desespero. Me levantei querendo ajudar, segurei-lhe o corpo. Mas ela me sacudiu, violenta. Voltei a apanhar seus braços, lhe prendi de encontro a mim. Assim, prisioneira de mim, eu senti como seu corpo fervia. Ficamos assim um tempo, até que ela me pediu, por favor, me escuta. Ela só tinha um remédio para se melhorar, era contar a sua história. Eu disse que a escutava, demorasse o tempo que demorasse. Ela me pediu que a soltasse. Ainda tremia, mas pouco, então me contou sua história. Aí a gente vai ter depois lá no 4º capítulo a história da Farida, dessa história toda que eu contei para vocês, tá? Deixa eu ver um outro trecho legal para a gente ir encaminhando para o término. Então Junito me chamou. Eu me olhei, ele estava já sonhando, né? Um simples sonho, ele fala assim, então, por entre as brumas do sonhado, vi um galo se aproximando, era Junito. Quase eu ia jurar, porque no inverso dos outros ele se humanizava, lhe caíam penas, cristas e esporões. Ele se humanizava, lhe caíam penas e cristas e esporões. Me olhou ainda semi-bicho. Seus olhos me pediam qualquer coisa, nem eu adivinhava. Que ajuda lhe podia dar? Eu, simples sonhador? O que sucedeu seguidamente foi que surgiram o colono Romão Pinto, junto com o administrador Estevão.
Chetane, Assane, Antonico, os milicianos, várias pessoas apareceram. Vinham armados e se dirigiam para Junito, em ganas de lhe depenar o pescoço. Cercaram o Manito, meu irmãozinho, dizendo: teu pai tinha razão, sempre te viemos buscar. Porque o medo que o pai falava: vão vir buscar meu filho. Então Junito me chamou. Eu me olhei sem confiança, mas o que em mim vi foi de surpresa, mesmo em sonho, porque em meus braços se exibiam lenços e enfeites. Minhas mãos seguravam uma zagaia, que é aquela flecha grande. Me certifiquei, eu era um Naparama. Viram lá no começo, né? A figura do Naparama que tem aqui no livro, né? Então, nessas viagens, nesses sonhos dele, ele era o Naparama finalmente que ele queria ser. Ao me verem em minha nova figura, aqueles que maltratavam meu irmão se extinguiram, fugiram, num fechar de olhos. Mas Junito ainda lutava para se desbichar. Olha, mais um neologismo, né? Desembaraçar-se da condenação. Me veio a ideia de que ele precisava de um pouco de infância e cantei os embalos da nossa mãe, sua última ponte com a família. Enquanto eu cantava, ele se foi vertendo todo gente, completamente Junito. Ao seu lado, como se chamada por um meu canto, minha mãe apareceu segurando uma criança em seu colo. Lhe chamei, mas eles nem me pareciam ouvir. Junito colocou a mão aberta sobre o peito e depois fechou as duas mãos em concha. Me agradecia, acenei uma despedida e ele, segurando minha mãe pelo braço, desapareceu nas infinitas folhagens. Eu sentia que a noite chegava ao fim. Qualquer coisa me dizia que me devia apressar antes que aquele sonho se extinguisse, porque me surgiam agora alucinações, visões de uma estrada por onde eu seguia. Mas aquela era muito estranha picada. Eu estava imóvel, esperando a viagem dos homens. Ela se deslocava, seguindo da paisagem. De paisagem em paisagem. A estrada me descaminhou. Uma estrada leva a gente para algum lugar, né? A estrada que me descaminhou. O destino, o que é senão um embriagado conduzido por um cego? Fui sendo levado sem conta nem tempo. Até que meu coração se apertou em sombrio sobressalto. Me surgiu um machimbombo queimado, um ônibus. Estava derreado numa berma, no canto da estrada, a dianteira espalmada de encontro a uma árvore. De repente, a cabeça me estala um surdo baque. Parecia que o mundo inteiro rebentava. Fios de sangue se desalinhavam num fundo de luz muitíssimo branca. Vacilo vencido por súbito desfalecimento. Me apetece deitar, me anichar na terra morna. Deixo cair ali a mala onde trago os cadernos. Ele tinha levado um tiro, tá, gente? Eu não contei lá no início. Uma voz interior me pede para que não pare. É a voz de meu pai que me dá força. Venço o torpor, prossigo ao longo da estrada. Mais adiante segue um miúdo, uma criança, com um passo lento. Nas suas mãos estão os papéis que me parecem familiares. Me aproximo. E com o sobressalto, confirmo, são os meus cadernos. Quer dizer, ele está com os cadernos escrevendo, mas os cadernos já estão na mão do menino, né? Então, essa questão de tempo e espaço não tem muita lógica, né? Que tempo e espaço? Ele está escrevendo o caderno, eu estou lendo o caderno dele. Como é que o caderno estão nas mãos do menino? Mas estão. Então, com o peito sufocado, chamo: Gaspar! E o menino estremece como se nascesse por uma segunda vez. De sua mão tombam os cadernos, movidas por um vento que nascia não no ar, mas no próprio chão. As folhas se espalham pela estrada. Então as letras, uma por uma, se vão convertendo em grãos de areia. E aos poucos, todos os meus escritos vão se transformando em páginas na terra. Muito bonito, assim termina.